Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos felizes, irmãos, por esse dia, né? Pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agradecer as orações dos irmãos, que eu creio que todos têm orado, né? Por nossa saúde. Pela saúde do irmão Moisés também, glória a Deus, né? Estamos nos recuperando. Quero agradecer a vida de todos vocês, meus queridos, que têm orado, têm buscado o Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele está dando, né, a resposta da sua oração. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque Deus ele é poderoso e Ele sempre responde as nossas orações, responde os nossos pedidos. E Ele cuida de cada um de nós, não é verdade? Então nesse momento nós possamos estar orando ao Senhor em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, louvado, engrandecido seja o Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra. E que nesse momento o teu Espírito Santo possa estar conosco, nos dando discernimento, Senhor Deus. É essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero nesse momento compartilhar com vocês uma palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, nós vamos estar lendo o verso 17 e após nós vamos estar lendo os versos 25 ao 27, amém? Então a palavra do Senhor ela diz assim: Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou, não sou. Verso 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou. E no mesmo instante o galo cantou. Queridos, texto conhecido nosso. Inclusive a gente já trouxe a mensagem sobre isso, né? Contando a história de Pedro negando Jesus ali. A gente já trouxe alguma palavra nesse sentido. E é um texto conhecido. Então, esse meio tempo, esses dias, a gente tem meditado sobre o medo. E tem feito com que a gente pense, né, e medite sobre como vai ser a nossa vida depois de tudo isso, pós-pandemia. Será que esse medo, vamos dizer assim, exagerado, ele vai, de certa forma, afetar o nosso dia a dia após essa pandemia? Será que esse excesso, e muitas vezes o excesso, vai fazer com que a gente tome decisões precipitadas, negligentes, nesse sentido, pós-pandemia? Como vai ser as nossas atitudes, né? Então eu tive meditando sobre isso. O medo, queridos, ele é uma sensação real em nossas vidas. Ele existe. O medo, ele tanto é o nosso, de certa forma, ele é um amigo, quanto também um inimigo, o medo, né? É normal que diante dos perigos, diante do nosso dia a dia, dentro da nossa trajetória, da nossa caminhada, os perigos reais que aparecem, é natural que a gente venha sentir medo. Esse medo ele é como um sinal de alerta que nos ajuda a reagir àquele medo naquele momento, tomar uma atitude, né, de correr, de fugir, de ficar, de esperar, né, de não fazer, de fazer, de tomar, né, de tomar uma atitude naquele momento, ou esse medo ele pode de certa forma nos paralisar, né? Ou seja, esse medo ele
vamos dizer assim, usando esse medo de uma forma racional, a gente pode trazer tantos benefícios para a gente e para os outros, quanto um mal para a gente e para os outros, né? E hoje eu vejo assim que o medo das outras pessoas está influenciando aquilo que nós temos medo, né? Aquilo do que realmente nós temos medo, o medo das outras pessoas, o pânico das outras pessoas está influenciando também a nossa vida, no nosso cotidiano, está o medo que as pessoas transmitem, está influenciando também aquilo que eu estou vivendo aqui. E por isso que a gente vê nos noticiários, por exemplo, logo no começo, a gente viu as pessoas vendo, por exemplo, pessoas indo diretamente ao supermercado para comprar papel higiênico. E essas pessoas acabaram influenciando muitas outras, né? E essas outras pessoas também foram lá naquele supermercado atrás de papel higiênico. Agora a gente fica pensando, por que papel higiênico? Qual o medo de perder o papel higiênico? Né? Qual é o medo? Então, tomando isso como exemplo, a gente vê a questão de medicamentos, pessoas comprando medicamento aí, tomando de qualquer jeito, porque a outra pessoa estava com medo e deu esse medicamento e tomou esse medicamento. Então a gente vê uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, relacionado ao medo de perder algo, ao medo de acontecer algo, que acaba influenciando também a vida de outras pessoas e vai também nos influenciando no dia a dia. A gente passa a tomar decisões que a gente acabam colocando na nossa mente como se fosse coisas que realmente devem acontecer, que nós devemos fazer sem pensar, sem meditar se realmente aquilo que nós temos que fazer, nós devemos fazer, é certo ou errado, vai trazer benefício ou não. O medo, ele faz a gente muitas vezes negligenciar, faz com que a gente seja imprudente, né? Negligencie muitas vezes. O medo, ele faz com que a gente negue, né? Aqui no caso, Pedro negou Jesus, e ele negou aqui porque ele tinha medo de morrer. Ele viu o que estava acontecendo com Jesus ali, e é claro que ele estava com medo. Se ele negou, era porque ele estava com medo. Pedro, vocês sabem que o apóstolo Pedro, ele passou um bom tempo com o Senhor Jesus, no ministério com o Senhor Jesus, e ele viu muitos sinais milagrosos ali com o Senhor Jesus. Então, naquele momento em que Jesus estava com ele, estava tudo em paz, né? Vamos dizer assim, tudo em paz, dentro do ministério, Pedro chegou até o ponto de falar que iria para a morte com o Senhor Jesus. Mas o que a gente vê ao final, que aquilo não aconteceu. Ou seja, o medo fez com que ele negligenciasse aquilo que ele era e para quem ele servia. O medo fez com que aquilo que aconteça, né? Então, nos dias de hoje, nós estamos sendo bombardeados por informações desencontradas. Algumas informações realmente têm embasamento, têm coerência, né? Mas outras não, outras só é alarde, né? As redes sociais estão aí. Uma hora ou outra a gente vê uma mensagem, saiu a cura do coronavírus. Não, o coronavírus não vai ter cura. Aí outros já dizem, o coronavírus vai matar todo mundo. Aí o outro vem, não, o coronavírus não vai matar todo mundo. O coronavírus o vírus vai todo mundo vai ter que ser infectado. Aí outros dizem, não, nem todos vão ser infectados. Então a gente fica nessa incerteza, né? A quem a gente vai ouvir? Quem a gente vai obedecer? O medo, irmãos, ele vai influenciar
diretamente na sua vida, na minha vida, quando a gente não consegue entender quais são os graus, né, de prioridades na nossa vida. Ele influencia. Um exemplo. Vamos dizer que você sofre um assalto. Você está ali, terminou de receber o seu salário, e o camarada chega ali, olha, passa a tua carteira. Passa a tua carteira, senão tu morre. É natural que você faça o quê? Você dê a sua carteira, né? Ou seja, você se ama, né? Você tem como prioridade, né? Diante daquele medo, você tem como prioridade o quê? Resguardar a sua vida. Então aquele medo, não, eu vou dar, então você acaba dando a carteira, né? Agora vamos supor que, claro que isso é uma hipótese, eu não desejo isso para ninguém, né? Lógico, para nenhum de nós, irmãos. Então, vamos supor também que você chegue em casa e de repente você se depare com um assaltante ali que entrou na sua casa e está ali fazendo a sua família de refém, seus filhos, sua esposa. E qual vai ser a sua atitude diante daquele medo? Qual é o seu maior medo? O seu medo vai ser relacionado a você mesmo? Ah, será que eu entro? Não, a minha vida é mais importante? Ou você vai dizer assim, não, a vida da minha família é mais importante, eu vou fazer alguma coisa, eu vou reagir a isso, né? Se você não reage a isso, se você tenta só se resguardar e fugir daquele local, deixar sua família em perigo, em apuros ali, vão dizer para você o quê? Vão dizer que você é um covarde, né? Vão dizer que você é um covarde, que só pensou em você. Se for o contrário, né? Você vai ter que encarar, você vai encarar. E eu acredito que seja o contrário mesmo. A gente, pelo menos eu, né? A nossa escala de prioridade seria a minha família, a minha esposa, meus filhos, tudo mais. Então tipo assim, eu arriscaria a minha vida, eu me colocaria, vamos dizer, eu me colocaria acima do meu medo, né, do meu medo de perder minha própria vida por causa da vida da minha família. Então, diante disso tudo que a gente está vivendo, queridos, um ponto que nós vamos já chegar, qual é a prioridade? Numa escala, né? Uma escala de prioridade dos seus amores, vamos dizer assim. Porque o medo está relacionado àquilo que a gente ama, irmãos. Por exemplo, muitos têm medo de perder o trabalho, né? Há algum tempo atrás ia reclamando, ia chorando, que aquele emprego é isso, aquele emprego é aquilo e aquilo outro. Mas hoje já passa na mente dele, poxa, se eu perder esse emprego? Ou seja, ele entende que o trabalho é algo bom para ele. Mas agora, diante da pandemia, diante da situação do comércio todo fechado, ele já começa a ver, já começa a perceber, já começa a causar esse medo, né? A própria mídia já está se encarregando de fazer isso também, né? E a gente vê o que está acontecendo, né? É uma realidade. Então muitos estão tendo medo de perder o emprego. Muitos estão tendo medo de o que eles vão colocar na mesa, né? Muitos estão medo agora nesse momento, por exemplo. Muitos já estão enfermos, estão medo de perder o avô, a avó, o pai, a mãe. Muitos aqui têm medo de perder, por exemplo, os avós, mas quando tinha a oportunidade de cuidar bem dos seus avós, ali fazia a coisa de qualquer jeito com eles, né? Tratavam mal seus avós, seus pais ali, né? Não obedeciam, eram pessoas... Aí agora que chegou esse momento aqui de realmente uma realidade de você chegar a perder por causa da enfermidade, por causa da doença, e é real, não, a gente não está entrando no mérito aqui vamos dizer assim, da letalidade do vírus, né? Do que realmente o vírus é capaz de fazer, a gente não está entrando nesse mérito,
mas agora você começa a ter medo de perder o seu ente querido. Né? Você começa a ter esse medo de perder o seu ente querido. Então, qual é a nossa... esse medo, ele está relacionado àquilo que nós amamos, aquilo que nós não queremos perder. Né? Se você, por exemplo, se você vai num caminho onde você viu ali que tá, um caminho cheio de serpentes, né, de cobra ali, um caminho no mato ali que você pode ser picado por um escorpião, você vai ter medo. Não, por ali eu não passo, porque eu tenho medo do quê? Perder minha vida. Então eu me amo, eu não quero morrer. Né? Então, o medo, irmãos, e devido às informações que nós estamos recebendo, por isso a orientação que dou aos irmãos sempre é essa, que se desligue um pouco das redes sociais, se desligue um pouco dessas notícias que estão vindo. Não que você esteja desinformado, que você tem que estar desinformado, não, mas não deixe com que isso entre no seu coração, porque isso vai te atrapalhar, vai desordenar a sua escala, né? A sua escala, vamos dizer assim, a sua escala de medo, vamos dizer assim, né? Ele vai causar uma desavença aí, né? Por quê? Pedro, ele nega o Senhor Jesus. Dentro da escala de amores, né? Existe um amor maior. Existe um amor maior. Qual é o amor maior? O amor de Deus para conosco e o amor nosso para com Ele. Porque não é só simplesmente o amor dele por nós, mas também o amor do meu coração com Ele. Né? É uma troca, vamos dizer assim. É uma troca. Deus espera também um amor, primeiro amor por Ele. Então, como vai ser o nosso retorno quando passar essa pandemia? Será que muitos de nós estaremos realmente diante de Deus, buscando o Senhor da mesma forma que nós buscávamos antes? Ou será que devido a esse medo da pandemia, esse medo, a gente vai se afastar das pessoas, a gente vai se afastar da comunidade, nós vamos deixar de, né, cultuar ao Senhor com os nossos irmãos? Como é que vai ser esse retorno, queridos? Você já parou para pensar nisso? Como está a tua escala de prioridade, escala de amor, né? Escala de busca? Como é que está? Algum tempo atrás, talvez muitos de nós, dentro da nossa escala, era o quê? Era o emprego primeiro. Né? Era o quê? Era o estudo primeiro. E agora? E agora que, vamos dizer assim, agora que o negócio se acirrou mais? Será que Deus ainda é a nossa prioridade? Buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o amor de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Né? Não é isso que Deus nos ensina? Irmãos, algo que o diabo e o mundo ele tem feito isso, fazer com que você e eu creia que esta vida que nós vivemos agora, ela é o nosso bem maior. Né? O mundo e o diabo, ele nos faz entender isso. Ele quer nos inculcar isso. E a gente acaba pecando muitas das vezes, né? Nos faz pecar por causa desse medo de perder a nossa vida, perder a vida dos nossos entes queridos. Não que a gente queira antecipar a nossa morte, eu não estou falando isso. Não que a gente queira antecipar a nossa morte, a gente não quer isso, lógico que a gente não quer. Né? A gente não estamos falando sobre isso. Mas o diabo ele tem feito isso, irmãos. E nós temos caído direitinho naquilo que ele vem falando, inculcando na nossa mente. A gente, muitos de nós, irmãos, vamos voltar, mas vai ser aquela volta assim,
aquele gelo, né? Aquele gelo. Não vai ser mais a mesma... Muitos de nós vamos ser assim, irmãos. Não vai ser mais aquele contato que a gente tinha antes. Vai ser aquela coisa bem superficial. E é isso que o diabo está fazendo em muitas vidas agora. Agora, nesse instante. Vai ser quebrado, né? Em muitos de nós vai ser quebrado isso. Espero que não, eu oro para que não. Para que a gente tenha consciência, para que a gente tenha discernimento, para que a gente coloque em ordem as nossas escalas de amores, né? Escala de prioridades da nossa vida. O Senhor em primeiro lugar. Quero ler um texto aqui com os irmãos, aqui ainda em João. Abra aí em João capítulo 20, verso 19. Abra a sua Bíblia aí, rapidinho. João capítulo 20, verso 19. Diz assim: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Irmãos, ali os discípulos estavam trancados, né? Numa casa, com medo mesmo dos judeus. E ali naquele momento eles estavam o quê? Eles estavam sendo egoístas. Eles estavam preservando o quê? O que eles estavam preservando? De que eles estavam com medo? De perder a vida. De perder a vida material, a vida carnal, né? A vida física aqui. A vida física. Eles estavam com medo. E quantos de nós, irmãos, agora nesse momento nós temos medo de perder a nossa vida física? E acabamos fazendo até coisas erradas para permanecer vivos. E quantos de nós pecamos? E quantos de nós nesse momento estamos sendo usados por Satanás? Quantas pessoas estão sendo usadas por Satanás com medo de perder a vida? Porque o mundo e o diabo, ele nos coloca a todo momento que a nossa vida aqui na terra física, ela é importante. E eu e você sabemos, você, servo do Senhor, você cristão, você sabe que o nosso bem maior é o quê? É a nossa vida sim, mas a nossa vida com Deus. O nosso bem maior não é a vida física aqui na terra. O nosso bem maior é com Jesus Cristo. Você tem refletido sobre isso? Você tem pensado na sua vida com o Senhor? Ou você tem se esquecido disso? Queridos, o texto, o Senhor Jesus aqui, ele repete duas vezes essa frase. Paz seja com vocês. Nesse momento agora que nós estamos enfrentando, para que a gente coloque em ordem as nossas escalas de prioridade, o Senhor Jesus está trazendo a paz dele para cada um de nós. Está nos dando essa paz de entendimento. A primeira coisa, irmãos, para saber lidar com o medo é paz. Paz na mente, paz no coração, para que a gente se volte para esse Senhor,
se volte para o Senhor Jesus, consiga olhar para Ele, né? E consiga se alegrar com Ele. E se tem algo que precisa melhorar na minha vida, na minha escala de prioridades a partir de agora, porque eu creio que nesse momento que nós estamos enfrentando, muitos de nós, inclusive eu, tenho meditado na minha vida. Peraí, esse momento que eu estou passando está me mostrando que eu preciso mudar aqui, aqui, assim, assim, assado. E eu creio que Deus está fazendo isso também na tua vida agora. Qual vai ser a tua prioridade, meu querido, de agora em diante, depois que passar essa pandemia, depois de passar esse momento? Qual vai ser a tua prioridade? Você que não dava prioridade para sua família, você que não dava prioridade para sua esposa, ou esposa que não cuidava bem do marido, que não cuidava dos filhos. Qual vai ser a sua prioridade? Você que talvez trabalhava, ganhava um bom salário, tinha condições de manter a sua família melhor, tinha condições de ter uma casa, né? E buscar ter uma casa, trabalhar para isso. Mas você não fez, você achou que esse emprego, esse dinheiro em abundância talvez seria não acabaria, né? Não cessaria ali, e você foi embromando, embromando. Eu tomei esse período aqui, eu tenho meditado muito na minha vida, meditado muito na vida da minha família, da minha esposa, da minha filha. E já conversamos aqui muitas coisas que nós temos que mudar, colocar como prioridade, né? Mas uma coisa, irmãos, uma coisa, que esse medo que nós sentimos agora, ele não deve nos abalar, ele não deve fazer com que a gente retrocesse, né? Negligencie, negue o Senhor Jesus. Esse medo não pode fazer isso. O medo que nós estamos sentindo hoje, ele não deve ir, depois dessa pandemia, nos acompanhar. Nós devemos continuar servindo ao Senhor. Nós devemos continuar servindo o Senhor com muito mais vigor, com muito mais alegria. O Senhor Jesus, ele volta para aqueles discípulos, irmãos, porque ele sabia que o coração humano daqueles homens ali estavam temerosos pelas suas próprias vidas, e eles ainda não tinham compreendido que Jesus excede a vida física. A vida com Jesus não está limitada ao mundo terreno, a esse mundo que nós estamos vendo agora. Não é. Por isso Jesus volta e pede, olha, paz seja com vocês. Jesus, ao falar paz seja com vocês, ele mostra, né? Ele mostra os seus flagelos ali, ó. Ele mostra ali as suas feridas. Ele está mostrando, olha, paz seja com vocês. Automaticamente ele está vendo, olha, eu fiz isso por vocês. Eu não quero que vocês estejam aqui presos ao medo de vocês, com essa vida de vocês. Eu não quero isso. Da mesma forma que o Pai me enviou para morrer por vocês, eu os envio. Eu os envio. Jesus está falando para mim, está falando para você. Qual é a sua decisão, queridos? Medite sobre isso, pense sobre isso. Jesus nos amou, Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho, o único Filho, o unigênito Filho de Deus, para nos salvar e nos perdoar de todos os pecados. Deus sabe que nós temos medo. Os mártires, né, eles tiveram medo. Só que esse medo, ele não foi aquele medo de fazer com que eles negassem o Senhor Jesus. Eles morreram pelo Senhor Jesus. Estevão teve medo. Paulo teve medo. Pedro teve medo. Depois que Jesus vem ao encontro dele e trata a vida dele ali, Pedro ele percebe, não, realmente, não posso ter medo de perder minha vida aqui. O próprio Paulo ele fala que a vida dele, ele não tomava a vida dele como preciosa, mas o que era importante para ele era
pregar o amor de Deus. Pregar o amor de Deus. E agora? Qual vai ser a nossa escala de prioridade, meus irmãos? Existe um amor maior. Existe um amor maior. É o amor de Deus. E esse daí ele permanece justo, íntegro, fiel a cada um de nós. E nós precisamos retribuir também. É lógico. Nós precisamos também retribuir. Então que isso que está acontecendo, queridos, isso que está acontecendo agora em nossa volta, as informações que estamos recebendo, isso não venha, irmãos, prejudicar, né? Isso não venha prejudicar a nossa forma de avaliar o nosso inimigo, o medo. Não permita que esse medo venha fazer com que a sua escala de amores seja corrompida. Deus, família, trabalho, né? Igreja. Não permita com que isso que você está ouvindo e vendo influencie na sua vida espiritual, na sua busca constante com o Senhor. Você continua sendo servo do Senhor. Você continua sendo filho de Deus. Você continua sendo. Não esqueça disso. Confie em Deus. Confie no Senhor. Deposite a sua confiança em Deus. Ele é que vai nos suster. É Ele que vai nos tirar desse momento. Você que não tem uma vida com Deus, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o momento de você entregar. Esse é o momento para você deixar de ter medo. No sentido medo de perder a vida aqui na terra. Isso é mentira do diabo, querido. O seu bem maior é você estar com Deus. Porque Ele vai vir. Jesus, Ele vai vir pegar a sua igreja. Em breve. Muito, muito, muito em breve. Os mais céticos, né? Até as pessoas que não creem em Deus, queridos, eles estão começando, é o Espírito Santo de Deus trabalhando, mas eles já estão começando a perceber que há algo estranho, olha só o que nós estamos vivendo. Nunca vivemos isso, queridos, na história, nunca vivemos isso. A Bíblia, ela está nos alertando há muito tempo. Guerras, rumores de guerras, pandemia, peste, morte. Está acontecendo isso agora. Qual é a tua posição? Qual é a tua atitude? Tem medo do Senhor Jesus? Você tem medo do Senhor Jesus? Você tem medo de entregar a sua vida a Deus? Ou você tem medo de perder a sua vida aqui na terra? Todos nós vamos morrer, irmãos. E aqui eu não estou entrando nesse mérito. Você pode dizer, mas todo mundo vai morrer. Não, eu não estou entrando nesse mérito. Lógico, todo mundo vai morrer. E eu nem estou dizendo, nem tô falando aqui que a gente deve perder a nossa vida à toa. Lógico que também não. Ninguém é bobo, ninguém vai fazer isso. Aqui eu não estou dizendo para os irmãos agora, vamos afrouxar tudo agora, então Deus está no controle, então vamos deixar de seguir as normas, vamos tirar a máscara, vamos deixar de usar o álcool em gel, vamos voltar ao trabalho. Não. Vamos ter astúcia, né? Vamos ter entendimento, vamos avaliar, né? Todas as coisas direitinho, né? Vamos seguir as orientações palpáveis, né? Vamos dizer assim, palpáveis. Não vamos ser imprudentes, essa é a palavra. Não vamos ser imprudentes. Vamos ser, né? Então, irmãos, eu queria trazer essa mensagem para vocês, e Deus, ele falou grandemente ao meu coração por esses dias. Eu tenho lido sobre isso, né, e meditado na vida na vida de Pedro, nesse momento em que Pedro nega Jesus ali. Eu fiquei bastante
intrigado, né, com isso. E eu queria deixar uma última palavra aqui para os irmãos, Atos, capítulo 20, verso 24, que diz assim. Atos, capítulo 4, diz assim. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso é Paulo dizendo. Queridos, nós temos uma missão a cumprir. Perdão, bati de novo aqui na câmera. Nós temos algo a cumprir. Nós temos uma missão a cumprir. E está na nossa frente, está em nossas mãos. O próprio Senhor Jesus confiou a nós. Ele falou, olha, Pai seja com vocês, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio a vocês. E assim como Paulo entendeu aquilo, e ele disse, olha, não considero a minha vida como importância alguma, contanto que eu cumpra o ministério ao qual fui chamado. Assim, esse sentimento deve ser o nosso, o meu e o seu. Que a gente não deixe de colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo, primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, na nossa escala de prioridades, as outras coisas tudo será organizada no seu devido lugar. Agora, se nós tirarmos o nosso Deus do primeiro lugar, pode ter certeza que você fracassará. Você vai fracassar em tudo que você fizer na sua vida, pós-pandemia, né? Depois de passar isso, você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Colocando Ele em primeiro lugar, todas as outras coisas vão se encaixar direitinho e você vai ter êxito. Por isso eu peço que você agora, nesse momento, você que está me ouvindo, meu irmão, você que precisa colocar a sua vida em ordem, coloque a sua vida em ordem, querido. Coloque a sua vida em ordem com o Senhor Jesus, com a sua família, com seus irmãos, perdoe, né? Se precisa perdoar, perdoe, né? Se precisa conversar, converse. Coloque a sua vida em ordem, mas em primeiro lugar, deixe Deus no topo. Não se esqueça disso, deixe Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o Senhor. Quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, que ela é fiel, justa e entra dentro daquilo, Senhor Deus, que nós precisamos ouvir. Ô, Senhor Deus, alivia, Senhor Deus, esse momento, Senhor Deus, de extrema dor, Senhor Deus, de extrema preocupação, Senhor Deus, em muitos dos meus irmãos, que eles venham confiar simplesmente em Ti e que eles possam depositar em Ti, Senhor Deus, a sua vida, a sua confiança, Senhor Deus, e que eles venham, Senhor Deus, entender que eles precisam colocar em ordem, Senhor Deus, as suas escalas de prioridade na sua vida, Senhor Deus, e principalmente que eles possam colocar o Senhor como o primeiro, Senhor Deus. Te buscar em primeiro lugar, Senhor Deus. Lá em Mateus 6:33, o Senhor diz, Senhor Deus, que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas, Senhor Deus. Porque o Senhor Deus, sabe daquilo que nós precisamos, o Senhor sabe das nossas dificuldades, o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos. Por isso eu peço as tuas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. É essa oração que te faço nessa noite. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos.